Português! Você não vai falar mais. Você mudou o Sousa de lado, o Facundo do outro, e parece que a coisa começou a funcionar. E depois que os jogadores considerados titulares, como Vitor Roque, Flaco, que vem num bom momento, melhoraram ainda mais o time do Palmeiras. O que aconteceu no primeiro tempo que você não gostou muito e que no segundo tempo você teve que dar uma corrigida? Olha, em primeiro lugar, boa noite a todos. Às vezes parece que jogamos sozinhos, não é? Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. Não é? Vivemos num país, aliás, num país especial, de que eu particularmente gosto e de facto o Brasil, São Paulo e o Palmeiras, de há 5 anos esta parte eu considero a minha casa. Mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo, ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum. Mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços. Uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, a fechar-nos os espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e o Maurício a jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam. E deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário, e depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que eram as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar, não só no cruzamento, mas como a chegada à área, como o remate. E como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso, sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem, às vezes não funciona, mas na primeira parte não conseguimos, por muito mérito do adversário. Na segunda fizemos poucos ajustes, esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo. E nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Esta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram a vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar. Portanto, foi bom para eles e foi bom para nós. E é isto, todos somos um. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Transamérica. E é claro, né, a escalação de hoje é muito condicionada pelo pouco tempo de preparação que você teve, também com o jogo do River Plate na quarta-feira. Não, já disse que não, mas, enfim, a atividade de ontem, quando você traz para o Allianz Parque, é para aproveitar esses jogadores que não têm tido tantos minutos assim para já se ambientarem ao estádio, ao gramado, onde vocês vão enfrentar a equipe do Fortaleza. Uma segunda pergunta, hoje o Palmeiras jogou com uma homenagem bem bacana, né? Amanda Gutierrez, que na segunda-feira vai representar a Sociedade Esportiva Palmeiras no Ballon d'Or, concorrendo ao prêmio de melhor jogadora do mundo. O quanto isso também é bacana da parte do futebol masculino, ter essa representatividade de uma atleta do clube participando de uma premiação tão importante. Futebol feminino. Isso, do futebol feminino. Isso. Não, estou falando do masculino. Mostrar a representatividade de uma atleta tão importante dentro da instituição como a Amanda Gutierrez, que é do futebol feminino. Olha, começando pela última pergunta, eu acho que é um orgulho, é ótimo. Todos diferentes, todos iguais. Né? As pessoas confundem estas cores, que já uso desde os 20 anos. Todos diferentes, todos iguais. Mas acho que acima de tudo é um orgulho para nós. O Palmeiras somos nós, o Palmeiras é o nosso torcedor, o Palmeiras é o nosso staff, o Palmeiras é todas as pessoas que trabalham no clube, o Palmeiras são os seus atletas.
e fico muito contente quando as pessoas falam no Palmeiras. Quem é o Palmeiras, afinal? Não é? Palmeiras somos todos nós, torcedores, técnicos. Portanto, quando falo o Palmeiras é um clube organizado. Palmeiras estão a falar de ti, estão a falar de nós. Equipa, torcedores, atletas, funcionários. Portanto, isso tem que ser um orgulho para todos nós, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque a excelência, ela custa caro, exige muito de todos nós, exige o máximo esforço de cada um, exige sair da zona de desconforto, exige às vezes discussões no bom sentido para tirar o melhor de cada um. Portanto, como te disse, é um orgulho para todos nós. A segunda, a preparação deste jogo, falaste de virmos aqui adaptar-nos àquilo que é as circunstâncias do nosso gramado. Eu já falei um bocadinho deste gramado, é um gramado especial. Estes jogadores que entraram, apesar de nós os treinarmos, e eu não mostro quem joga, e todos estão preparados para jogar, porque durante a semana eu meto-os todos a treinar com todos. Portanto, toda a gente está preparada a jogar, ou o Murilo e o Fux, ou o Murilo e o Gomes, ou o Fux e o Micael, como foi hoje. As duplas da direita e da esquerda igual, porque o treino é mesmo para isso. Eu não treino 11, eu treino 28 jogadores. Portanto, foi um período de adaptação, para nos adaptarmos ao contexto, à relva, à velocidade da bola. E depois também porque, em função daquilo que é o calendário, e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegámos ao CT às 7 da manhã, e que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Com 2, 3 dias de recuperação, que é o que nós temos. 2, 3 dias de recuperação, que é aquilo que eu tanto me bato. Perguntem aos especialistas qual é a interferência que isto tem no rendimento físico e físico e não só, e cognitivo do atleta. Portanto, teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras é porque são bons, se estão aqui é porque nós confiamos neles, se estão aqui é que têm que estar preparados para jogar, seja 1, seja 3, seja os minutos que for, e como eu te disse no início, este tipo de vitórias são vitórias que eu particularmente como treinador fico contente e feliz por ver reconhecido tudo aquilo que é o nosso trabalho diário, espelhado em jogadores que têm se calhar menos ritmos de jogo e que podiam ter outro tipo de desempenho, e chegam lá dentro e mostram que nós estamos aqui para servir algo maior do que o eu, que é o Palmeiras, e isso é algo que me enche de orgulho. Abel, boa noite. Você, nesse momento, acho que você está com um elenco talvez o mais saudável possível em muito tempo, né? Tem, nesse momento, Paulinho e agora o Kelvin fora. Eu queria que você falasse sobre a importância disso num momento como esse de hoje, em que você tira praticamente todo mundo do jogo passado para esse, e juntando nessa pergunta, ter esses jogadores saudáveis, e aí a gente vê no segundo tempo, quando entram os 5 que foram titulares contra o River. Você entende que nesse momento, tendo mais jogadores à disposição, o Andrés que chega agora, o desempenho também cresce nesse sentido, porque a gente vê, especialmente quando entram 5, o Palmeiras já jogava bem, mas acho que o ritmo subiu muito da equipe, o jogo vira uma goleada. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a situação do seu elenco nesse momento em que você chega em uma decisão de Libertadores e reta final de Brasileiro, por favor. Olha, é sempre bom ter toda a gente disponível, é sempre bom ter 2 jogadores por posição super competitivos, independentemente da idade deles. Mesmo assim continuamos a ter uma equipa super jovem. Não sei, mas se olharmos para a Libertadores, se calhar para os que estão nesta fase, talvez a mais jovem, se nós tirarmos o nosso goleiro, somos uma equipa muito jovem e ao mesmo tempo com muitas opções que estão a chegar. Eu falei-vos nisso, como eu vos disse, vivemos num país muito especial, e por ser especial às vezes nós não damos tempo àquilo que é as trocas, à aculturação, porque uma coisa é aquilo que é a aculturação, à dinâmica e à mentalidade e ao trabalho num clube como o Palmeiras. Às vezes as pessoas acham que é chegar, ver e vencer, as coisas não são assim. A aculturação demora tempo, às vezes é o clube que tem que aculturar o atleta, porque o Palmeiras é um clube super vencedor e a sua história fala muito dessas mesmas conquistas. Portanto, esse período de adaptação, um período de reforma.
Acima de tudo, é sempre bom ter todos os jogadores disponíveis para poder escolher. O resto vai acontecer, não sei, o futebol. Vocês têm sempre certezas de tudo, não é? Eu não tenho certezas de nada. Aliás, quanto mais velho fico, mais dúvidas tenho. E portanto, acima de tudo, preparamos muito bem este jogo. O que queríamos, e o jogo mais importante é sempre o seguinte: acabou agora este jogo, vamos começar a pensar no próximo, e sabemos que é um jogo difícil e decisivo aqui em nossa casa, e claro que contamos com o apoio dos nossos torcedores.